Quanto mais fundo o oceano, pior fica. Muito bem, meu nome é Anderson Silva e você está no canal Como Assim. Não esqueça, se você está chegando agora, tá curtindo pra caramba o conteúdo, se inscreva, beleza? Ativa o sininho de notificação, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa, beleza? Não esqueça também, cara, é aqui do canal, já faz parte da família Como Assim, deixa seu like aí para dar uma força pra gente, beleza? E é isso aí, sem mais delongas, vem comigo e bora para mais um vídeo. Hoje a gente vai desvendar um pouquinho a mais, né, da vida oceânica, além daquela superfície que a gente já conhece, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo e descobrir o que tem, né, além daquilo que a gente conhece, beleza? É isso aí, cara, fica no vídeo até o fim, você não vai se arrepender e vamos nessa, bora lá! Você já parou para pensar no que realmente significa a palavra profundo? Não estou falando de uma piscina, nem mesmo de um lago. Estou falando de um lugar onde a luz do sol se torna uma memória distante, onde a pressão é suficiente para esmagar um carro em uma lata de refrigerante, e onde a vida, para sobreviver, teve que se tornar algo que mal podemos reconhecer. É aquilo que a gente já conhece, né? Quanto mais fundo, mais perigoso fica. E se não estiver equivocado, né, tem muitos submarinos que conseguem, né, descer até uma certa profundidade. Não pode passar daquela profundidade, senão acontece aquele efeito, né, que a gente já conhece, né? E inclusive aconteceu, né, com aqueles milionários que entraram dentro de um submarino, né, queriam descer para ver o Titanic, mas o que aconteceu com o submarino deles? O submarino acabou implodindo, né? Cara, aí é tenso, viu? Mas vamos lá, vamos nessa. Fiquem comigo até o fim porque o vídeo só está começando, beleza? Os negros sempre capturou nossa imaginação como o último bastião do mistério. Mas a verdade, cara, a gente já explorou muito mais o espaço, né, do que, se assim posso dizer, o próprio oceano. A verdade é que o maior e mais aterrorizante desconhecido não está a anos-luz de distância. Ele está aqui, literalmente sob a aqui, superfície né? azul que... Lembrando que, né, alguns livros e alguns teóricos falam de 70%, outros 71%, mas deixando bem claro, né, que o planeta Terra ele é coberto por mais de 71%, né, de águas do oceano, né? Ou seja, mais de 71% do planeta é coberto por ou pela água do oceano, beleza? E cara, é isso aí. Vamos lá, vamos nessa. que cobre 70% do nosso próprio planeta. Era o que eu estava dizendo para vocês, Nós né? exploramos a superfície da Lua e de Marte com mais detalhes do que o fundo dos nossos próprios oceanos. E quanto mais descemos, mais a vida se transforma. Não em algo bonito, nem em algo familiar, mas... Com certeza, esse tipo de vida ele se aprimorou, né? Ele se adaptou para viver em profundidades onde que é bem provável que, dependendo da profundidade, a luz do sol nem vai chegar, né? Mas em algo que parece ter saído de um pesadelo cósmico. Caraca. O título deste vídeo não é um exagero. Quanto mais fundo, pior fica. Verdade. E a razão para isso é a mais perturbadora de todas. As criaturas das profundezas não são monstros por escolha. Elas são a manifestação física das leis mais brutais da física e da biologia. Elas são o que a vida se torna quando é forçada a desistir de tudo o que consideramos normal. Imagine um predador que tem dentes tão longos que, se tentasse fechar a boca, eles perfurariam seu próprio cérebro. Ou um isópode, um parente daquele bicho de conta que você encontra no jardim, mas do tamanho de um gato. Ou ainda um peixe que é literalmente uma massa gelatinosa, um corpo que só mantém sua forma sob a pressão esmagadora de milhares de metros de água. A cada metro que descemos, a vida se torna mais desesperada, mais eficiente e, inegavelmente, mais assustadora. Não é uma questão de maldade, mas de pura, fria e implacável adaptação. Era o que a gente já dizia, né, sobre a capacidade, né, dos seres, principalmente desses seres que vivem em alta profundidade, se adaptarem. O que você está prestes a ver é a prova de que, para sobreviver no abismo, a natureza precisa se tornar alienígena. E a pergunta que fica é: se o que já encontramos é tão perturbador, o que mais está escondido na escuridão que nunca alcançamos?
Para entender por que a vida se torna tão extrema, precisamos primeiro mapear o inferno aquático. O oceano é dividido em zonas, e cada uma delas impõe um conjunto de regras de sobrevivência mais severas que a anterior. Começamos na zona epipelágica, a camada superficial, que vai de 0 a 200 metros. É aqui que a luz do sol brilha, onde a fotossíntese acontece e onde a maioria da vida marinha que conhecemos, baleias, golfinhos, peixes coloridos, é o nosso mundo. A partir dos 200 metros, entramos na zona mesopelágica, ou a zona do crepúsculo. A luz solar ainda penetra, mas é fraca demais para a fotossíntese. É um mundo de sombras. A temperatura começa a cair drasticamente. É aqui que encontramos criaturas como o peixe machadinha, com seus olhos tubulares voltados para... Caraca, esse peixe é esquisito, hein? Cara, nunca tinha visto um peixe assim antes. Interessante. Cima, tentando captar o último resquício de luz. E a lula vampira, que apesar do nome assustador, é uma criatura relativamente pequena e inofensiva, mas que já anuncia a mudança de paradigma. A verdadeira escuridão começa na zona bate-pelágica, que se estende de 1.000 a 4.000 metros. Esta é a zona da meia-noite. A luz solar não chega aqui. A única luz é a bioluminescência produzida pelas próprias criaturas. A pressão é imensa, a temperatura é quase congelante e a comida é extremamente escassa. É neste reino que a biologia começa a se distorcer. É o lar do famoso peixe pescador, onde a fêmea, muito maior, usa um apêndice luminoso, o esca, para atrair presas na escuridão. Caraca, olha esse peixe aqui. Que doido, hein? De fato, né, como é que a vida, né, se adapta, né, dependendo da região onde que a mesma é forçada a viver. Interessante. Total. É também onde o peixe víbora vaga, uma criatura que parece ter sido desenhada por um artista gótico, com seus dentes desproporcionais. Convenhamos, esse ficou bem esquisito, hein? Cara. Abaixo de 4.000 metros, entramos na zona abissal e, finalmente, na zona Hadal, que inclui as fossas oceânicas, como a Fossa das Marianas, chegando a quase 11.000 metros de profundidade. Sim, a Fossa das Marianas é a mais profunda entre elas, mas a gente tem outras, né, como a Fossa de Tonga, que é uma fossa que está localizada ali perto do reino de Tonga, né? Inclusive é um país pouco conhecido, né, por muitos. Depois, se vocês quiserem pesquisar para saber mais sobre o país, né, o país ele é formado por arquipélagos, são mais de 170 arquipélagos e só 36 desses, né, são habitados. Beleza, vamos lá, vamos voltar ao vídeo. Aqui, a pressão é mais de 1000 vezes a da superfície. A vida é sustentada por algo chamado neve marinha. Detritos orgânicos que caem lentamente das camadas superiores. A vida... Porque a única forma, né, desses seres sobreviverem é de fato, né, absorvendo essa névoa marinha que ele falou, né, que são os detritos orgânicos. Interessante, cara. Aqui é rara, mas quando a encontramos, ela é a mais estranha e resistente de todas. Criaturas como o peixe caracol, que possui ossos e membranas celulares adaptadas de forma única para não serem esmagadas. Caraca. A cada descida, a natureza nos mostra que, para sobreviver, ela está disposta a sacrificar a beleza, a velocidade e até mesmo a forma, em troca de uma eficiência brutal. Por séculos, o mar profundo foi o berço de mitos. O mais famoso deles, o Kraken, era a personificação do medo do desconhecido. Uma lula gigante, capaz de afundar navios inteiros. Cara, mas assim, com certeza nas profundezas não sei se tem uma desse tamanho, mas pelo menos a lula gigante existe de fato, né? A ciência, por muito tempo, descartou isso como o folclore de marinheiros bêbados. Até que, em 1861, o mito colidiu com a realidade.
O navio a vapor francês Alecton navegava perto das Ilhas Canárias quando a tripulação avistou algo na superfície. Não era um navio naufragado, mas um cefalópode de proporções colossais. O comandante, Tenente Boyer, ordenou que a tripulação tentasse capturar a criatura. Eles a descreveram como tendo cerca de 6 metros de comprimento, com tentáculos que pareciam troncos de árvores. Eles tentaram laçar o corpo, mas a lula era forte demais. Quando tentaram içá-la, o peso e a força da criatura fizeram com que a corda cortasse a carne, e o que restou foi apenas uma parte do corpo e a prova irrefutável. O Kraken era real. A ciência finalmente reconheceu a existência da lula gigante, Architeuthis dux, uma criatura que vive nas profundezas, mas que ocasionalmente sobe à superfície, trazendo consigo o terror do abismo. O medo não parou em 1861. Em 2020, uma expedição da OceanX no Mar Vermelho, explorando o naufrágio do navio Pela, teve um encontro que ressuscitou o pavor. Enquanto operavam um veículo operado remotamente, ROV, a centenas de metros de profundidade, uma lula gigante surgiu do nada. Não era um ataque, mas a mera presença da criatura, maior que um ser humano, inspecionando a máquina com seus olhos imensos, foi o suficiente para aterrorizar a equipe. Com certeza, se eles acharam essa, existem outras, né, que são bem mais maiores, não tenha dúvidas disso. Mas talvez a história mais inquietante seja a do Bloop. Em 1997... Cara, o Bloop, se não estiver equivocado, deve ser aquele som bem alto que eles escutaram no mar, e assim, não existe nenhuma frequência parecida com essa frequência, né, que é o Bloop. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, detectou um som de ultra baixa frequência, extremamente alto, que se originou no Pacífico Sul. O som era tão potente que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Sua frequência sugeria que ele vinha de um animal, mas um animal muito maior. Aí eu me pergunto, será que de fato essa frequência veio de um animal? Ou é algo mais além da nossa compreensão? Né? Porque se a gente for analisar bem, tem muita coisa no planeta que a gente nem conhece ainda. Né? Se tem muita coisa que a gente nem conhece ainda na própria superfície do planeta, imagina, né, nas águas do planeta. Do que qualquer coisa que conhecemos, inclusive a baleia azul. Embora a NOAA tenha posteriormente atribuído o som a um icequake, um terremoto de gelo, a escala do som e o mistério que o cercou por anos alimentaram a reflexão mais sombria. O que aconteceria se o abismo guardasse criaturas que superam em tamanho e poder tudo o que já catalogamos? O medo do Kraken não é apenas um mito, é um pressentimento biológico. A ciência nos dá a resposta para o título do nosso vídeo. Quanto mais fundo, pior fica. Verdade. A aparência grotesca dessas criaturas não é um capricho da evolução, mas sim uma solução de engenharia brutalmente eficiente para problemas extremos. O primeiro problema é a pressão. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em uma atmosfera. A 4.000 metros é como ter 400 elefantes equilibrados em cima de você. Cara, isso, por isso que acontece a implosão. Como o infame peixe-bolha, blobfish, abandonaram a bexiga natatória e desenvolveram corpos com densidade muito baixa. Eles são essencialmente massas gelatinosas. Na profundidade, essa estrutura é perfeitamente funcional. Mas quando trazidos à superfície, a falta de pressão faz com que seus corpos colapsem e se espalhem, transformando-os nas criaturas derretidas e tristes que vemos em fotos. Confesso que eu não sabia disso. E vocês? E aí, o que vocês estão achando, hein? Interessante pra caramba o vídeo, né? O segundo problema é a escassez de alimento. No abismo, uma refeição pode ser a única chance de sobrevivência por meses. Por isso, a evolução favoreceu a criação de armadilhas biológicas perfeitas. O terceiro problema é a escuridão total. A solução é a bioluminescência, presente em mais de 75% das criaturas abissais. Mas não se engane, essa luz não é para iluminar o caminho, é uma arma.
O peixe pescador usa seu isca como uma isca luminosa, atraindo presas curiosas diretamente para sua morte. Outras criaturas usam a luz para a contra-iluminação, emitindo um brilho fraco na parte inferior do corpo para se camuflar contra a pouca luz que vem de cima, tornando-se invisíveis para predadores que olham para cima. A revelação científica é que a feiura e o terror dessas criaturas são, na verdade, a mais pura forma de beleza funcional. Elas são máquinas de sobrevivência otimizadas para um ambiente que deveria ser inabitável. A adaptação mais perturbadora do abismo é o fenômeno conhecido como gigantismo abissal. Em contraste com a escassez de comida, muitas espécies de águas profundas são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. O isópode gigante, que se parece com um bicho de conta do tamanho de um gato, e a lula gigante são exemplos disso. Por que a vida se torna maior onde o alimento é mais escasso? A teoria mais aceita combina vários fatores. O primeiro é o metabolismo lento. A água fria e a falta de comida fazem com que essas criaturas vivam mais e cresçam mais lentamente, mas por mais tempo. O segundo é a pressão reduzida de predação e a maior disponibilidade de oxigênio na água fria. O terceiro, e mais crucial, é a eficiência. Um corpo maior pode armazenar mais energia e sobreviver por períodos mais longos sem comida. O gigantismo é uma aposta de alto risco e alta recompensa da evolução. É a prova de que, no fundo, a vida não apenas sobrevive, mas prospera em uma escala que desafia nossa compreensão. Mas a reflexão mais sombria não é sobre as criaturas, mas sobre nós. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do planeta, foi alcançada por humanos apenas algumas vezes. E o que encontramos lá, antes mesmo de catalogar todas as espécies, foi o nosso lixo. Cara, lixo a essa profundidade, para vocês verem o tanto que de fato, né, é prejudicial, né, essa produção de lixo excessiva, né, e quando não acontece a reciclagem fica pior ainda, né? Sacolas plásticas e microplásticos foram descobertos nos pontos mais remotos e inóspitos do oceano. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora. O abismo, que deveria ser o último refúgio intocado, já está contaminado. A escuridão que esconde criaturas alienígenas também esconde a marca indelével da nossa civilização. Pense nisso. A cada ano, fazemos mais descobertas sobre a geologia e a biologia de outros planetas do que sobre o nosso próprio oceano. A NASA tem mapas mais detalhados da superfície de Marte do que a NOAA tem do fundo do mar. Isso significa que, a qualquer momento, uma nova expedição pode encontrar algo que reescreva os livros de biologia, algo que torne o peixe pescador um animal de estimação fofo em comparação. O oceano profundo é um lembrete constante de que a Terra ainda guarda segredos que desafiam a nossa ciência e a nossa sanidade. E o que é mais assustador, o que está lá embaixo não está preso. Voltamos à escuridão, onde a pressão é a única lei e a luz é um luxo. Vimos que as criaturas das profundezas são o resultado lógico de um ambiente ilógico. Elas são a prova de que a vida, quando confrontada com o impossível, não desiste. Ela se transforma em algo que nos aterroriza. Mas, na verdade, sofreram adaptação, né? E é de fato igual que o narrador do vídeo está falando, né? Ou seja, nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, a vida se transforma, se adapta para viver em um local que é praticamente quase que inóspito, né? o terror real não está no que vimos, está no que não vimos. Lembre-se do bloop. Mesmo que a explicação oficial seja um terremoto de gelo, a escala daquele som sugere uma energia biológica que está além da nossa compreensão atual. E se a explicação for apenas um conforto que a ciência nos deu para que pudéssemos dormir à noite? A cada nova expedição, os cientistas descobrem novas espécies. E a cada nova espécie, a regra se mantém. Quanto mais fundo, pior fica. Os peixes caracol da Fossa das Marianas, que deveriam ser esmagados, prosperam.
As lulas gigantes, que deveriam ser mitos, são reais. O oceano profundo é um sistema fechado, mas não isolado. A vida que evoluiu para suportar pressões esmagadoras e escuridão total não está confinada. Ocasionalmente, por razões que ainda não entendemos completamente. Talvez uma disfunção, talvez uma busca desesperada por alimento, ou talvez apenas um erro de navegação. Essas criaturas sobem. E quando elas sobem, elas trazem consigo um pedaço da escuridão. Elas são um lembrete de que a nossa superfície, o nosso mundo de luz e ar, está apenas a alguns quilômetros de distância de um reino que nos é fundamentalmente hostil. O que acontece quando o abismo decide olhar para cima? O que acontece quando a criatura que evoluiu para ser a máquina de matar perfeita na escuridão encontra o nosso mundo? Nós exploramos apenas cerca de 5% do oceano. Os outros no... Cara, só 5%, os outros 95%. Então, praticamente ninguém conhece, né? E sabe-se lá o que vive nas profundezas do mar. Talvez até vidas, né? Assim, que, né, não sejam, né, por completo humanas, mas que também vivem no planeta, né? Porque a gente conhece pouco do mar, assim posso dizer. 95% permanecem na escuridão, guardando segredos que a humanidade talvez não esteja pronta para conhecer. A escuridão é vasta e ela está cheia de coisas. Pense nisso na próxima vez que você olhar para o mar. O que está olhando de volta? E é isso aí, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu creio que quem ficou até o final não se arrependeu, curtiu pra caramba o vídeo, né? E é isso aí, teremos mais vídeos parecidos com esse daqui no canal. Não se esqueça, novo por aqui, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente postar um vídeo novo, o YouTube te avisa, beleza? Se já é aqui de casa, já deixa seu like, comenta, lembrando que comentários construtivos são muito bem-vindos no canal. Vou indo nessa, não percam o próximo vídeo que eu acredito que vai ser espetacular, vocês vão gostar pra caramba. Valeu e falou!